Boa tarde. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo agora à tarde. Talvez porque a conversa de um apresentador de um canal progressista me lembrou do pensamento do dia seguinte, do dia 30. A gente está tão ansioso, mas tão ansioso com essa história, que a gente não está conseguindo pensar no amanhã, no dia 1º de novembro. Seria o amanhã do dia 30, que seria 1º de novembro. Olha, é tão sério do que está ocorrendo, o que está acontecendo, e a gente está sendo tomado de assalto em situações totalmente inusitadas. De repente, a fala da Damares no meio da semana, no início da semana, né? São tantos que a gente perde o rumo. A fala da Damares, com aquele quê de pedofilia, que a gente começa a desconfiar se eles não estão envolvidos nisso. Muito estranho. E não existe nenhum relato sobre o assunto. E de repente essa fala dentro de um culto evangélico, de um ramo do evangelismo que é muito rígido. Eles são muito fechados naqueles dogmas todos e de repente deixam uma pessoa falar livremente o que falou, com um culto cheio de crianças e pessoas apavoradas, aterrorizadas com a fala. Muito estranho. Sai disso, você vê aquelas cenas grotescas em Aparecida do Norte. É assustador você perceber que as pessoas não estão levando a sério, não estão respeitando o sagrado do outro. Porque tem gente que consegue enxergar o sagrado só daquilo que ele considera sagrado, mas não considera sagrado o sagrado do outro, o respeito que o outro deve, que a gente deve ao outro. O sentimento das pessoas. Tá muito louca essa história. Ou numa outra fala, hoje, ouvindo um pastor e um padre, numa entrevista na Fórum, falando sobre a imagem que eles têm do Inominável. É uma coisa, assim, estranhíssima, porque, de repente, você vê pessoas que se dizem cristãs e que não reconhecem Cristo, que não entendem o que está sendo falado e simplesmente agem no culto de uma pessoa que é tudo menos uma representação de Cristo. É assustador. De verdade, isso me preocupa. E essas pessoas que têm esse pensamento estranho, tacanho, simplesmente não conseguem ligar uma coisa na outra para perceber que que estão defendendo uma coisa que está contra a fé que eles propagam. Uma coisa que simplesmente destrói a fé que alimenta todos eles, oficialmente, está destruindo Cristo. Isso não está sendo levado em conta? Não está sendo levado a sério? Não. Eu
Eu acho que está faltando um pouco mais de pensar no que está acontecendo, no que está sendo falado, no que as pessoas são capazes de fazer para promover isso. Essa pessoa, vou falar que é pessoa, mas deixa. Promover uma coisa tão errada, uma pessoa que dissemina inimizades, discussões em famílias, em trabalho, em escolas. Que coisa boa que essa pessoa traz, que coisa boa que essa pessoa que eles comparam, com muitas aspas, com Cristo, traz para eles e que instiga a ser imitado. Olha, sinceramente, eu não sei o que pensar dessa história. Tá tudo muito sujo, muito estranho. Totalmente destruir a imagem que as pessoas têm sobre o cristianismo. Isso é muito sério. A quem interessa isso? Porque tem uma coisa que a gente não aprendeu a fazer, é questionar. A gente acha que está ali, está pronto, é assim que tem que ser, então a gente tem que aceitar. Vírgula. Não é assim. A gente precisa questionar, sim, porque se estamos sendo levados para um abismo, para um buraco, no mínimo temos que perguntar aonde vamos e por que vamos para poder cair. Isso não faz menor sentido. Nenhum. E aquela história, não é ser de esquerda ou de direita. Aqui nós estamos questionando o que está sendo ensinado, propagado, que está causando esse tipo de divisão. Estão divididos os cristãos evangélicos, os cristãos católicos. E aí, como pode isso? Uma pessoa ter um poder de destruir uma tradição, vamos falar de tradição, tá? Secular. Isso vem de muitos anos antes de nós. E com todos os erros, que são muitos, tá? Com todos os erros, os caminhos têm sido adaptados para a melhor convivência de todas essas visões. Então vamos começar a pensar do que vai ser do dia 30 para o dia 1º e no dia 1º, principalmente de novembro. Será que esses malucos, não vou falar maluco errado, porque eu convivo com deficientes psicológicos, não tem nada a ver com isso. Mas essas pessoas assim, eu posso falar de psicopatas, é mais aproximado. Essas pessoas, eu acho que vai amanhecer no dia 1º totalmente conformados, o Lula vencendo. Vai ter uma festa assim que, sinceramente, nós que estamos torcendo para isso, estamos lutando para isso, vamos festejar, sim. Vai ser uma ressaca de alegria. Já ouviu falar dessa? É uma ressaca do lado bom mesmo, da alegria, do contentamento, de ter vencido a empatia, de termos caminhado rumo a uma pacificação nesse assunto. Mas não precisamos pensar que os outros vão ter esse sentimento, não.
Muito pelo contrário, eles vão questionar, eles vão partir para violência para poder falar que eles querem questionar tudo o que está acontecendo. E aí, como a gente vai agir? Eu acho que primeiro uma coisa que, vou falar, tá? Estou fazendo, que é tentar explicar o que está acontecendo, tipo assim, a pessoa se sentir tão incomodada e falar assim, o que é que está errado aqui? É mais ou menos isso. Para vocês aprenderem a questionar. Questionem tudo, pode questionar mesmo. E ontem eu ainda falei uma coisa, o vídeo saiu baixo. Eu tenho certeza que esse hoje não vai, que foi testado. E eu disse que as pessoas têm que aprender a questionar. A gente não é obrigado a aceitar nada. Mesmo eu falando aqui, vou explicar por quê. Eu não estou ganhando nada, como eu disse ontem, para estar gravando vídeos diariamente explicando temas e falas que me incomodam, que me instigam, e eu falo sobre ele. O interessante é que ontem eu ainda escrevi alguma coisa, hoje não. Hoje eu resolvi conversar do jeito que eu estou conversando, de cara limpa e de alma limpa, porque eu não estou fazendo nada que eu esteja ganhando em favor disso. Mas a minha consciência, sim. Minha consciência diz, berra, incomoda. Faça alguma coisa, você tem que fazer porque você está enxergando isso e as pessoas não estão, ou estão enxergando de forma deturpada. Então tem que falar mesmo, tem que gravar vídeos, tem que conversar com o vizinho, tem que mandar recado no WhatsApp, tem tudo, tudo. Porque tudo agora é válido, mais válido do que chorar depois, que reclamar depois. E olha, pelo andar da carruagem, vem muita coisa errada aí, se esse crápula sumir novamente, for reeleito. Você já ouviu falar de você dar uma credencial, tipo assim, um poder para uma pessoa, delegar um poder para ela, do bem e do mal, e ela simplesmente decidir o que ela faz com aquele poder? E muito menos vai te dar satisfação sobre o que vai fazer, o que não vai fazer. Aliás, ele sempre foi assim, né? Ele já tem ali, ele tem um programa de governo desde antes de 2018. Só quem prestou atenção e procurou saber dele, como eu procurei, desde antes de 2018, e o que eu via e o que está sendo mostrado, escancarado hoje, era o que eu vi há muito tempo. E eu falei assim, gente, a primeira coisa que eu decidi que ele não. Foi a maior certeza que eu tive em 2018. E eu preciso falar, em 2018 eu não era uma esquerdista assumida, não era uma petista. Eu era de direita. Minha tradição de família é de direita. Eu sempre votei em direita sem questionar. A partir do momento que eu resolvi questionar por que eu estava votando no fulano ou no Beltrano, eu comecei a descobrir que a direita estava muito errada. E por isso eu virei esquerda. Isso. Então, o que será do dia 1º de novembro? Nós teremos ainda um resto de 2022
compromisso enorme que o Lula poderá assumir, que é no sentido de tentar tirar o Brasil do buraco que está. Nós não estamos falando só do financeiro, nós estamos falando de fascismo. O que que acontece? Primeiro, não foram eleitos tantos deputados. Lembra que a gente pediu, a gente falou, nós mostramos, apontamos opções, mas a gente o tempo todo falou que o Lula não governava sozinho, que precisava ter um Congresso que apoiasse, que seria a Câmara Federal e os senadores. O que aconteceu? Só até onde eu sei, 99 candidatos do PL e do PP, que fazem parte do Centrão, não se façam de esquecidos, porque esses são partidos do Centrão e que são partidos que são ou do governo ou apoiam o governo. Adivinha por que eles foram reeleitos? Primeiro, que infelizmente os eleitores não costumam procurar saber de candidato nenhum. Então é tipo assim, foi o que apareceu na colinha, foi o que apareceu no WhatsApp, e a pessoa não procura saber quem é que ela está votando, em quem ela está votando, né? Aí o que aconteceu? Eles voltaram para o poder, movidos ao orçamento secreto. Sabe aquele orçamento secreto que o candidato comprou o seu voto dessa forma? Tipo assim, eu vou lá fazer uma escola, que às vezes não vai nem começar a funcionar, mas aí fulano trouxe uma escola para cá, então vamos votar ele. Presta atenção. Eu lembro de ter perguntado para vocês se vocês sabiam o que eles tinham ou quem eles tinham vendido para conseguirem aquela verba. Vocês não sabem, né? Foi vocês. E aí isso aconteceu, infelizmente, aqui em Minas, né? O pessoal não se preocupou. Votaram no Lula aqui em Minas, o Lula ganhou no primeiro turno, mas fizeram a maldição de ter votado no Zema, que hoje vende seus votos, que vocês votaram nele, e simplesmente está contra o Lula. Tipo assim, falta de vergonha na cara. Agora eu espero que quem votou no Lula no primeiro turno tenha vergonha na cara e vote nele no segundo. E não mude de voto por conta do Zema Gado, que usa sapatênis. Esse cara não quer nada com vocês. E, aliás, presta atenção, porque nós temos um monte de mineradora por aqui em Minas, sabia? Mas eu não esqueci de Mariana e nem de Brumadinho. Se vocês esqueceram, é bom lembrar, tá? Esse pessoal quer privatizar várias coisas. Então vamos falar de CEMIG, a Eletrobras, a Petrobras, e você que se dane. É isso. Presta atenção, porque o que vai amanhecer dia 1º de novembro vai ditar moda para o resto da história. Tá bom? Atenção e bom resto de... Hoje é dia, já perdi até o rumo. Meu Deus. Bom resto de domingo.